Alô, amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo a análise do empate do Santos, que jogou bem, mostrou empenho, mostrou vontade e assim o Peixão reagiu após um gol relâmpago e buscou o empate contra o Botafogo. Um empate na raça, na casa do adversário. O Fogão chegou aos 47 pontos e é o sexto colocado. Já o Santos, beneficiado aí pela derrota do Vitória para o Corinthians ontem, se afastou um pouco da zona de rebaixamento com 32 pontos, um a mais do que o time baiano. Vamos para a análise, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Eu considero um bom empate por dois motivos. Primeiro, o Santos jogou fora e contra o atual campeão brasileiro. E segundo, diante das circunstâncias em que o Santos saiu atrás no placar por duas vezes e considerando ainda que o rival na luta pelo Z4, o Vitória, perdeu ontem. Pois Juan Pablo Vojvoda armou o Santos com 3 zagueiros para reforçar o sistema defensivo da equipe para enfrentar o Botafogo neste domingo no Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas parece que não deu muito certo, até porque o Santos mostrou insegurança, principalmente pela má atuação de Frias, e assim bastaram 22 segundos para o plano de ação começar muito mal. O time do Botafogo protagonizou o gol mais rápido do brasileiro, marcado pelo argentino Joaquim Correia, o grande destaque desta tarde, e esteve na frente no placar por duas vezes, só que não conseguiu administrar essa vantagem, e o jogo terminou empatado em 2-2. Por isso, a comemorar esse empate. O Botafogo chegou aos 47 pontos, como eu falei, sexto colocado, e o Santos, se afastou um pouquinho aí da zona da degola, 32 pontos. E, portanto, foi um gol relâmpago. O Botafogo recuperou a bola na defesa, fez uma rápida ligação para o ataque. Pelo lado esquerdo, Jefinho conseguiu um grande passe em profundidade para o Joaquim Correia mandar para o fundo das redes, 1-0 para o Botafogo. O gol foi um segundo mais rápido do que a marca de Alan Franco do Atlético Mineiro, que ontem marcou na vitória sobre o Ceará. Apesar desse baque inicial, o Santos conseguia pressionar o Botafogo e chegava à área rival rápido, com frequência, mas faltavam aí boas finalizações. O Santos peca nas finalizações. Se na defesa apresentava dificuldades, o esquema proposto pelo Vojvoda no 3-5-2 permitia liberdade para os alas do Santos buscarem o ataque, e isso fez efeito. O gol de empate contou com a participação dos dois alas. Pela direita, o Igor Vinícius cruzou, Igor Vinícius de boa atuação, A bola desviou e aí acabou atrapalhando a marcação do Botafogo. Souza invadiu a área e fez o gol. Newton tentou afastar o perigo, mas a bola explodiu no ala do Santos antes de entrar para o fundo das redes. E o jogo estava equilibrado quando o Botafogo chegou ao segundo gol, em nova jogada pela esquerda, protagonizada por Jefinho, outro destaque do jogo. E, de novo, Joaquim Correia, aos 39 minutos. A dupla fez bela tabela, envolveu a defesa do Peixe e Correia, quase sem ângulo, marcou um golaço, acertando aí um chute cruzado. O esquema santista de 3 zagueiros durou apenas 45 minutos, porque o Santos voltou para o segundo tempo com o atacante Guilherme, de boa atuação, diga-se de passagem, ele que foi barrado depois da derrota contra o Vitória, e o Guilherme entrou no lugar do defensor Alexis Duarte. A alteração deu mais poder de fogo no ataque do Peixão, mas o Santos continuava sofrendo na defesa. O goleiro Gabriel Brazão precisou fazer defesas importantes para evitar que o Botafogo
ampliasse o placar. Brasão que, apesar de, vamos botar assim uma falha entre aspas, né, no primeiro gol, ele conseguiu ser também um dos destaques do Peixão. O Santos conseguiu empatar pela segunda vez com o Barreal, ele que tomou a responsabilidade e cobrou o pênalti isso aos 25 minutos. Penalidade que foi gerada numa ótima jogada de Souza, que partiu para a linha de fundo quando foi atropelado por Vitinho. E as duas equipes, o Botafogo, o Santos, procuraram o gol da vitória. Foi um jogo muito interessante de se ver, né? Com jogadas de ataque lá e cá, mas não conseguiram alterar mais o placar até o apito final. Melhor em campo foi Joaquim Correa. Depois de 21 jogos, ele fez o seu primeiro gol pelo Botafogo com 22 segundos de jogo. E ainda na primeira etapa, marcou um golaço após tabela com o Jefinho. Na próxima rodada, o Santos recebe o Fortaleza, que também luta contra o rebaixamento na Vila Belmiro. E jogo importantíssimo, né? O Santos precisa vencer se quiser continuar nessa reação para não entrar para a zona da degola. O jogo vai ser, repito, na Vila Belmiro no sábado. E enquanto isso, o Botafogo joga contra o Mirassol no interior de São Paulo também no sábado. Botafogo 2, Santos 2, resultado justo, resultado bom para o Santos que consegue esse empate saindo duas vezes atrás no placar, mostrando muito empenho, mostrando muita garra, muita raça, e é assim que tem que ser um time que quer fugir dessa zona perigosa chamada zona do rebaixamento. O Botafogo jogou com Léo Link, Vitinho, Barbosa, Newton e Cuiabano, depois entrou Alex Telles, Marlon Freitas, Danilo, depois o Alan, Santiago Rodrigues, Correa e Jefinho, depois o Savarino, Cris Ramos, depois Arthur Cabral. O técnico David Ancelotti. O Santos de Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, depois o Guilherme, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza, depois Escobar, João Schmidt, Vitor Hugo, William Arão, entrou no lugar do Vitor Hugo depois, né? E Raul Leiser, Barreal, depois Cabageiro e Lautaro Dias, depois o Tiquinho Soares, o time do técnico Juan Pablo Voivoda. Os gols, Joaquim Correa aos 22 segundos e aos 39 minutos. E Souza aos 26 minutos do primeiro tempo, Barreal aos 25 minutos do segundo tempo. Levaram em cartões amarelos Gabriel Brazão, Alex Duarte, Souza e Luan Pérez pelo Santos, Jefinho, Marlon Freitas, Alan e Barbosa pelo Botafogo, para um público de 20.533 presentes e uma renda de R$ 721.803 no Newton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro. E você, torcedor do Peixão, o que você achou desse resultado, desse jogo? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o alvinegro praiano. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.